Meu nome é Vanilda, tenho 43 anos e é um prazer vocês terem me convidado para essa entrevista. Eu ainda estou aqui no meu trabalho, mas não deu para a gente fazer no âmbito rural, que seria no sítio da minha casa, devido à minha correria e ao trabalho de vocês. Mas será um prazer contar um pouquinho da minha história de vida para esse trabalho de vocês, que eu acho muito enriquecedor. É uma área de psicologia, uma área que eu gosto muito, mas vamos lá. Então, desde que eu nasci e me criei no sítio. Até os 6 anos de vida, eu fui, vamos dizer, uma criança muito feliz, numa família muito tranquila. Meu pai com a minha mãe tinha uma relação muito boa. Mas quando eu tinha 6 anos, a minha mãe adoeceu, ela tinha apenas 25 anos de idade e acabou falecendo. A partir de então, iniciaram as minhas lutas de vida. Ficou só eu e meu pai, a gente voltou a morar com meus avós paternos e isso foi até aos 16 anos, quando eu voltei para nossa casa, que era a casa dos meus pais. Daí eu já era uma adolescente, já sabia cuidar de uma casa, cozinhar, cuidar do meu pai. Mas antes disso, contando da minha trajetória também escolar, lá no sítio, a gente estudava na escolinha na zona rural. E na época, não tinha condução para vir para a cidade. Então eu fiz até o 4º ano na roça. Tinha muita vontade de continuar estudando, só que não tive a oportunidade, porque não tinha condução e ficar na cidade longe do meu pai, depois de tudo que eu já tinha passado, perdido a minha mãe, eu não consegui. E só depois de 5 anos começou a municipalizou a condução para a zona rural e eu voltei a estudar. Voltei na 5ª série, com um monte de crianças pequenas, que na época não era separado jovens e adultos. Mas tive um bom desempenho educacional, sempre procurei ser a melhor da sala, tenho orgulho disso, e assim, muitos professores chegam em mim hoje e falam: nossa, que saudade da aluna que você era. Hoje em dia os alunos não são mais como os de antigamente. Daí eu terminei o 3º ano e aconteceu a mesma coisa. Eu terminei com 20 anos, pela parte que eu tinha, 23. Porque eu tinha parado 5 anos devido a não ter oportunidade de ter condução para vir para a cidade. Depois desse tempo, quando eu terminei também, aqui em Santa Rita não tinha condução, como hoje vocês têm essa oportunidade de ter um ônibus que leva para a faculdade. Na minha época, para a gente estudar fora, ou tinha que pagar uma van, ou se não, ir morar na cidade onde tinha as faculdades. E na época eu não tinha nem condição de morar fora e nem condição de vir do sítio para a cidade para ir para a faculdade. Então, mais uma vez, eu interrompi o sonho de continuar estudando. Em 2008, são datas que marcam, né? Em 2008 foi instalado o Polo, o AB aqui em Santa Rita, que iniciou a educação à distância, que para mim era algo muito novo, até que eu não vou mentir, que na verdade até eu não acreditava muito na educação à distância, porque toda a vida estudando presencialmente. E daí eu tive a oportunidade, tinham 3 cursos que abriu, foi matemática, física e licenciatura em computação. E tinham 2 áreas, até vocês fazem psicologia, eu já havia comentado com você, tinha 2 áreas assim, totalmente diferentes, mas que eu tinha vontade, que era 2008, estava iniciando essa era tecnológica, eu tinha curiosidade para conhecer essa área, mas também era apaixonada por psicologia. Então, psicologia não dava, né? Então, quando veio licenciatura em computação, prestei o vestibular, veio pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu ingressei no curso. Muito difícil, porque a gente ter presencialmente e depois começar a estudar pelo computador, nossa, era muito complicado. E, além disso, na época, eu não tinha internet em casa, não tinha computador. Lá em 2008, isso era, como que eu vou dizer, era um luxo, a pessoa que tinha isso em casa. A internet era discada.
Então, assim, eu tinha uma trajetória de vir 2, 3 vezes por semana para estudar no polo. E foi muito difícil o primeiro ano. No segundo ano eu consegui o computador e depois de muita luta com o servidor aqui da cidade, que era o Marcelo Couto, da Nautec, eu consegui que colocasse uma antena lá no meu bairro, e que foi só eu que tinha internet no bairro. Mas assim, era uma vontade, era um sonho poder estudar, apesar de morar no sítio e amar morar no sítio. Então parece muito controverso, né? Gostar de morar no sítio e também ter essa ambição por estudar. Mas eu nunca tive vontade de ir embora de Santa Rita. Eu sempre, assim, minha vida sempre foi, assim, querendo por perto. E depois, na conclusão, eu queria tanto ter uma graduação que a gente iniciou. Era muito difícil, a educação ainda não tinha. Por exemplo, hoje, se a gente precisar de mais conhecimento, a gente vai no YouTube da vida, a gente acha inúmeras aulas. Nessa época, o YouTube estava ingressando. Então, a gente não tinha as oportunidades que a gente tem hoje. Por exemplo, quando eu fiz o curso, a gente ingressou em 50 pessoas e só formamos em 2. A tamanha dificuldade, tanto do curso como assim, de estar ingressando. Hoje a educação à distância é algo natural, né? Naquela época não. Há quantos? 2018? Tipo 15 anos atrás era muito anormal, na verdade. Mas eu terminei o curso em 2012, daí já ingressei dando aula. Comecei em Caldas, dei aula naquele novo ensino médio que tinha algo de informática. Daí eu dei aula lá 2 anos, vim para Santa Rita, dei aula aqui mais 2 anos, porque além do curso de licenciatura em computação, eu conseguia ter autorização para dar aula em outros currículos. E depois eu ingressei como tutora presencial no Polo, o AB que eu me formei. Eu trabalhei desde 2014 até 2023, o 2022, o ano passado que eu saí de lá. Então, assim, em questão da educação, eu acho assim que eu sou apaixonada por educação, eu acho que ela transforma vidas. E depois disso, estou falando, já vou para a área rural. Depois disso, eu fui convidada para trabalhar na Câmara em 2018, comecei a trabalhar aqui na Câmara em 2018 e trabalhava também no Polo até o ano passado. Daí, eu acho que eu fiquei muito cansada de 2 trabalhos e eu continuei só aqui. Mas falando da minha trajetória rural, lá, apesar de eu trabalhar fora, é só eu e meu pai, e eu ajudo no sítio em tudo. Eu só não sei tirar leite, gente. Leite eu não quis aprender, porque senão meu pai colocava eu até para tirar leite. Mas eu ajudo a cuidar do gado, eu ajudo meu pai a tratar, eu ajudo a mexer com o trato. E é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, às vezes tem dia que eu chego do trabalho, hoje eu tô aqui mais tarde, mas tipo, eu chego 5 horas em casa, eu vou ajudar meu pai a cuidar do sítio. Mesmo cansada. Mesmo cansada, mas é uma terapia. Eu chego cansada, esgotada mentalmente. Daqui, eu chego lá, é outra vida. Assim, eu relaxo, aquilo não é tipo um trabalho para mim, é um prazer estar mexendo com os bichinhos. Gosto muito de cachorro, tenho 10 cachorros. E assim, então assim, para mim, como a gente conversou outro dia, quando vocês gostaram da história que eu contei, para mim morar no sítio, como às vezes, as minhas amigas da minha idade todas, cada uma foi para um lado. E eu fui a única que permaneci na roça, porque eu gosto. Não é só ser uma prisão, falar, não, é porque eu tô com meu pai. Eu gosto de... Obrigação. Não é uma obrigação. Eu gosto de morar no sítio. Nunca pensei em sair de lá. Penso, assim, em crescer profissionalmente, trabalhar em outras coisas, um concurso, alguma coisa, mas não aqui, não muito longe, sabe? Caldas, Santa Rita, Ibitura, Ipuiuna. Então, assim, o local que eu moro, eu falo assim, talvez se fosse outro local, porque é perto também da cidade, são 12 quilômetros aqui da cidade. Se fosse outro local, talvez eu não me sentiria tão bem, assim, muito longe, sem as tecnologias que a gente tem também, porque hoje, antigamente, quando falava roça,
era algo de falar assim, não, é difícil a vida na roça. Hoje todas as tecnologias que a gente tem na cidade, a gente consegue ter no sítio também. Então, assim, é algo que eu gosto. Mas dando continuidade na minha trajetória, daí quando eu me formei aos 28 anos, que é quando eu terminei licenciatura em computação. E daí eu fui só trabalhar. Eu falei assim que eu queria descansar um pouco de estudar. E fui até quando eu estava com 34 anos de vida, eu comecei a ter um tipo de uma labirintite. Era como se fosse labirintite. Eu passei por diversos médicos que todos me diagnosticavam com labirintite. Fez um monte de exame até eu fazer uma ressonância magnética e descobri que eu tinha um tumor de 8 centímetros no tronco cerebral. E assim, foi como eu lembrar desse dia, porque eu fiz o exame, assim, apesar de eu estar com um tumor desse tamanho, eu acho que foi muito lento, eu acostumei com os sintomas, então eu estava mal, mas eu não me sentia tão mal como eu estava. E eu fiz essa ressonância e eu mesma abri o laudo pela internet. Eu mesmo li o laudo falando que eu estava com tumor tanto, tamanho tal, e o tamanho. Daí, naquele momento, meu chão se abriu, porque quando você fala num nódulo, você já pensa, não, eu tenho câncer e eu não vou sobreviver, acabou. É que nem eu estou contando essa trajetória de vida, fiquei sem mãe cedo, desde muito cedo eu tive muitas obrigações, não tive aquela adolescência como as minhas amigas, que é livre, vai para casa dos amigos, vai passar final de semana, vai férias. Por estar com meu pai, ter que cuidar do meu pai, eu não tive essa oportunidade, e não reclamo disso, mas assim, eu não tive foi difícil estudar, daí eu falava assim, meu Deus, por tanta coisa que eu passei, agora que eu achei que as coisas iam... Isso, né, que fala que as coisas iam para frente, eu me apareço. Daí, assim, foi um dia muito difícil. Mas também eu posso falar assim que, não sei se vocês acreditam, mas eu vivi um milagre. Porque eu descobri no dia 10 de fevereiro de 2017. E quem descobriu foi um otorrino. Ele falou assim, não, agora eu não tenho mais o que fazer. Se você tem algum neurologista conhecido, você tem que ir para o neurologista. Daí fui para o neurologista em Poços de Caldas, que foi me indicando outro. Eu passei por 4 neurologistas famosos em Poços de Caldas e nenhum topou de me operar. Eu recebi, assim, de 2 falando que Poços não tinha estrutura para minha cirurgia. Que apesar de eles acharem que poderia ser benigno, ele estava alojado no tronco cerebral. E, assim, a chance de eu ter sequelas gravíssimas era muito grande, porque o tronco cerebral, ele comanda tudo no corpo da gente. E daí, assim, por algo do destino, que eu não falo disso por destino, eu falo por encaminhamento de Deus, que, assim, eu já sempre fui muito religiosa, mas depois do que eu passei, eu começo a falar assim, não é que eu estou dando testemunho, mas eu vivi algo sobrenatural, sabe? Eu falo assim que talvez o espírito da minha mãe me guiando, me ajudando. Daí meu tio tinha visto uma entrevista de um médico no EPTV, uma semana antes, de um médico que tinha feito uma cirurgia de uma menina acordada, e que ninguém queria operar essa menina nem em Ribeirão Preto, nem em Belo Horizonte, e ele operou em Pouso Alegre. E assim, do nada, eu descobri na sexta, na segunda e na terça eu estive em Poços, na quarta eu estava em Pouso Alegre, o médico pronto já falou que me operava. A cirurgia em particular era muito cara, que na época para levantar demoraria um tempo para a gente conseguir levantar. E tipo assim, teria que vender o sítio, porque era uma cirurgia na época cotada em 115, 120 mil reais. E ele era chefe da neurocirurgia em Pouso Alegre. Ele me colocou pelo SUS e me fez a minha cirurgia. E assim, eu descobri o dia 10 de fevereiro, dia 17 de março eu fiz a cirurgia. E como a gente está conversando assim, eu não fiquei com sequela nenhuma. Assim, depois conversando com o meu otorrino que descobriu, ele falava assim, gente, eu não acredito que eu fui conversar com ele depois, ele falou, eu não acredito que você está aqui e você está dessa forma, porque eu trabalho na Unicamp. E assim, casos como o seu não tem como ficar sem nenhuma sequela,
paralisada de um lado, ou com fala, ou até cegueira. E assim, eu não... Foi uma coisa assim, gente, que é surreal de falar, mas como eu já tive resfriado piores, de tão doido que foi a coisa, sabe? Eu fiz a cirurgia numa sexta, na terça-feira eu vim embora. E assim, a recuperação, não vou falar assim que não é difícil. A recuperação é um pouco difícil. Mas assim, em 20 dias eu tava, tipo, normal. Eu já tinha, minha voz tinha voltado ao normal, assim que a gente fica um pouco a voz arrastada, fraca. A gente fica um pouco fraco, porque é uma cirurgia de grande porte, né? Mas assim, em um mês eu já tinha voltado a trabalhar. Ninguém acreditava. Encontravam comigo na rua, nossa, quando você vai operar? Eu falei assim, não, eu já operei, sabe? As pessoas não acreditavam. Então, assim, muita gente, eu ajudo muita gente, às vezes que passa com algum problema, vou conversar e falo assim, tenha fé, porque são coisas que a gente passa na vida, mas eu falo, eu não sei nem explicar, mas assim, foram coisas que foram encaminhando. Então, assim, eu tenho uma trajetória de vida que às vezes eu brinco e falo, nossa, eu vou escrever um livro, né? Porque nunca foi fácil, sabe? Até hoje não é. Porque eu moro, Deus falando assim, eu adoro morar no sítio, mas tenho a responsabilidade. Hoje meu pai está com 70 anos, ele já não tem as mesmas forças de antigamente. Então, cada vez mais, que eu comentei que eu parei com a educação à distância, que eu era tutora, eu parei por quê? Porque já estava muito apertado para mim trabalhar em 2 serviços aqui, e cada vez mais eu estou assumindo o sítio, cada vez mais eu estou assumindo a condução do sítio, cada vez mais eu estou assumindo a administração, porque meu pai cada vez mais está deixando na minha mão. Então, assim, eu decidi ficar só aqui na Câmara, que aqui eu troco projetos educacionais, e por enquanto, mas assim, talvez futuramente, apesar de eu gostar muito da carreira acadêmica, eu gostar muito de estudar, ser professora, eu gosto muito de ser professora, talvez futuramente eu tenha que dar uma pausa para cuidar do sítio, cuidar do meu pai, ou intercalar, vamos dizer, pegar um pouquinho de aula, alguma coisa assim, que eu possa conduzir, porque assim, além de eu gostar da vida rural, é algo que, como diz, lá é nosso. Então, assim, às vezes é difícil falar assim, nossa, eu vou vender, o dinheiro acaba e a gente tem que saber administrar também, entendeu? E querendo ou não, o sítio é uma fonte de renda que não dá muito, isso eu posso falar, porque o agro, às vezes, quando a gente fala agro, longe daqui, que é muito leite, é muita plantação, mas assim, dá pra gente sobreviver. Então, assim, eu não posso deixar de tocar algo que é meu para ir trabalhar fora, porque a gente sabe também que não é fácil trabalhar fora. Então, meninas, é isso. Agora, se você deixa aberto para vocês perguntarem o que vocês quiserem. E hoje, Vanilda, é difícil para você vir para a cidade? Já foi mais. Eu acho que eu comentei com vocês outro dia que a gente conversou, eu sou habilitada, mas não dirijo. E assim, antes era mais difícil, às vezes eu tinha que pegar carona, às vezes eu tinha que... meu pai tinha que levar eu na pista, me pegar ônibus. Hoje em dia minha prima trabalha na prefeitura e minha prima mora, a gente tem uma família muito unida, meu avô no sítio, era um sítio maior, e ele teve 4 filhos e dividiu o sítio em 4. Então, os 4 sítios perto um do outro, dentro que era o sítio do meu avô. E a gente mora perto. E ela também trabalha aqui na cidade, ela também trabalha na prefeitura. Então, dá certo os horários. Aqui começa às 8 às 4 e ela também das 8 às 4. Então, assim, hoje é fácil para mim trabalhar, porque eu saio de casa e venho. Mas já teve uma época que eu vinha no ônibus de estudante de manhã e à tarde eu ia de ônibus. Então, às vezes, eu chegava aqui 6h30 da manhã para começar a trabalhar às 8. Então, já teve uma época bem mais difícil para mim trabalhar fora do que hoje. Hoje é bem mais tranquilo. No outro dia, você tinha comentado comigo que você sentia meio que uma pressão. Por conta de ser solteira, né? Isso, essa parte eu esqueci de comentar. Bom, eu tenho 43 anos, sou solteira, não tive filhos.
E assim, a gente vê na sociedade que para a pessoa dar certo, o que é dito dar certo, é a pessoa casar, estudar, ter filhos, tá, vamos dizer assim, com um emprego bom, seria a pessoa que dá certo, né? Então, assim, durante a minha vida, por tudo que eu já passei, correndo atrás de estudar, e eu fui deixando, vamos dizer, namoro, já namorei firme, mas sempre eu ia, como eu comentei outro dia, quando eu via que ia dar certo, eu dava um jeito de escapar. Eu começava outro relacionamento, achava que eu estava gostando, tudo, eu acho que eu vou dar uma chance. Quando eu via que ia encaixar as coisas, eu dava um jeito de sair fora. Então, assim, eu sinto peso, sim. As pessoas olham para mim e dizem, nossa, mas por que você não casou? O que aconteceu que você não casou? Você não quis ter filhos? Parece assim que se você não quer maternidade, tem algo errado com você. Não, eu nunca fui contra, pelo contrário. Até uns 25 anos por aí, eu queria ser mãe, sonhava, tinha aquela romantização da maternidade, que hoje eu não tenho mais. Hoje, assim, eu acho muito bonito, eu amo criança, tenho muitos afilhados, nossa, sou apaixonada. Mas talvez vocês como psicólogas, mas eu acho que vocês saberiam explicar melhor, mas talvez por ter perdido a minha mãe cedo, por ter a responsabilidade do meu pai, talvez eu acho que eu sinta um peso assim que eu não quero mais ter apegos, assim, porque eu sabia, se eu for ter um filho, eu sei que eu vou ter um apego, uma coisa assim, porque com meu pai já acontece isso, por eu ter ficado sem minha mãe, o amor, o apego, a preocupação foi tudo pro meu pai. Então, exatamente. Então, assim, é muito difícil. A preocupação que eu tenho com ele. Eu brinco assim, que eu tenho um filho de 70 anos. Não meu pai que tem uma filha, eu tenho um filho. Porque, assim, meu pai é super dependente. Eu me preocupo muito mais com ele, porque ele sabe que eu sei me virar, sabe? Mas eu me preocupo muito. Então, depois de um tempo, eu fui pensando assim, se eu for ter um filho, eu vou sofrer muito. Assim, talvez isso seja falta até de uma terapia, porque depois de um certo tempo, eu comecei a pensar assim, e principalmente quando eu adoeci, eu agradeci a Deus por não ter tido filho, porque eu já perdi a minha mãe. Vocês já imaginaram se eu vou fazer uma cirurgia de alto risco, que nem isso, eu tive que assinar um termo quando eu fui fazer a cirurgia, e eu tivesse uma criança, se eu tivesse um filho, como queria ficar minha cabeça? Eu fui para a cirurgia tranquila, eu não tive medo de morrer, eu fui muito tranquila, mas eu acho que se eu tivesse um filho, a realidade seria bem diferente. Eu acho que eu surtaria, eu morreria de medo. Nossa, eu acho que seria totalmente diferente. Então, assim, não que eu tenha nada contra a maternidade. Nossa, eu acho assim que se tivesse acontecido, nossa, seria ótimo. Mas depois de uma certa maturidade em frente que eu tive, eu parei de romantizar, porque não é tão fácil assim ser mãe e já com tanta coisa que eu passei na vida, né? Então, assim, mas nada assim que eu sou fechada para isso. Vai que futuramente eu resolvo adotar. Eu sempre estou aberta às possibilidades. Eu sou uma pessoa assim que eu não tenho medo de mudar de opinião, sabe? Assim, se daqui 3 anos, eu com 46, 48 anos, eu resolver, nossa, mas faz falta, eu preciso ter alguém para me dedicar. Hoje eu tenho meu pai, daí tem dia que eu penso assim, e o dia que eu não tiver meu pai? Porque eu faço dele a minha vida, minha dedicação, tudo. E o dia se um dia eu não tiver, Deus queira que seja daqui 20, 30 anos, mas se um dia eu não tiver meu pai, e aí? Será que eu não vou sentir falta? Eu faço essas perguntas para mim. Então, assim, nada que hoje eu não quero, mas isso não quer dizer que daqui a um tempo, tanta criança abandonada que precisa de amor, de carinho, isso eu sei que eu daria muito, mas... Então, assim... Mas pode perguntar. Hoje você tem a sua apresentação de TCC, né, Vanilda? Sim, quando às vezes eu falo assim, eu adoro o sítio, mas também eu não paro com a minha vida acadêmica. Eu gosto muito de estudar e daqui a pouco eu vou apresentar um TCC de educação inclusiva, que é uma especialização que eu estou terminando agora. Então, assim, eu terminei, quando eu terminei licenciatura em computação, eu parei 3 anos, dei uma descansada. Logo em seguida eu iniciei pedagogia e concluí o ano passado. E agora eu estou concluindo essa especialização.
Então, a área de educação é algo que eu gosto muito. E sobre os projetos educacionais? Bom, aqui na Câmara, desde 2018 que eu trabalho aqui, a gente realiza alguns projetos, eu sou coordenadora aqui e coordeno alguns projetos educacionais. E um deles, é o que dá mais ênfase aqui dentro, é o Parlamento Jovem, que a gente trabalha com alunos do ensino médio e a gente trabalha com educação cidadã com eles. É um projeto que é da Assembleia de Minas, em parceria com diversos municípios mineiros e diversas câmaras mineiras. E através desse projeto os alunos têm conhecimento sobre a educação cidadã, sobre como atuar na sociedade através de seus direitos, seus deveres. Então aqui dentro a gente ensina para eles e a cada ano a gente tem um tema diferente de relevância social, onde eles aprendem a estudar através desse tema, levantar questões, criar propostas para melhorar os problemas desse tema. Por exemplo, esse ano foi Jovem Mercado de Trabalho. Então, assim, é algo da vivência deles. Então, eles levantaram questões e a gente passa nesse projeto, a gente passa por 3 fases, a municipal, a regional e a estadual. Então, essas propostas elas vão passando, vão sendo melhoradas e chegam em âmbito estadual, que os deputados vão ver essas propostas e podem até utilizá-las para fazer leis, fazer requerimentos. Então, assim, é um projeto muito legal que os jovens, eles aprendem a ter voz. Por exemplo, quando eles chegam aqui para mim, que na verdade é difícil captar eles, porque a gente vai na escola, fala que é um programa político e tal. Então, assim, eles ligam esse político com a atual conjuntura política que está no nosso país. E daí acaba não chamando atenção, mas os que vêm, assim, a gente sempre tem uma turma de 8, 10, 12 alunos por ano, você vê o desenvolvimento que eles têm durante o ano, eles chegam aqui quietinhos e saem assim, que estão falando com todo mundo e perguntando e super soltos. Então, assim, é um programa que é muito legal para os jovens. Então, Vanilda, eu gostaria de te agradecer de você ter aceito o nosso convite. E você pode ter certeza que você contribuiu muito para o nosso projeto, e é isso. Nossa, eu que agradeço vocês. Nossa, eu fiquei muito lisonjeada com o convite de vocês e poder falar um pouquinho da minha vida, porque eu sempre vejo, às vezes, quem está no âmbito rural não quer estar no âmbito vamos dizer assim, trabalhar na cidade. E eu gosto dos dois. E não tem, às vezes assim, o pessoal, mas você não tem vergonha de falar que você... Não, nem um pouquinho. Eu acho assim que não desmerece em nada eu falar assim que, às vezes eu estou aqui num evento da Câmara de salto alto, no maior glamour, e no outro dia eu estou lá, como diz, ajudando meu pai com os animais, mexendo no contrato. Então, assim, eu não acho que tem nada assim de que desmereça. Tem muita gente que acaba desmerecendo o pessoal rural. E eu não vejo nada de... Eu gosto dessa vida, eu gosto de estar aqui e gosto de estar lá.